Nunca foi tão difícil realizar o sonho americano, porque existe um descompasso muito grande entre a renda média do americano, e principalmente na classe média, e o valor dos imóveis, né? Hoje em dia, o grande problema se torna até ter a entrada para uma casa, o que é bem diferente das gerações passadas, principalmente a dos boomers. E o que eu quero explicar nesse capítulo é como que isso está mudando bastante. Você vê uma redução de preços, principalmente acontecendo aqui em estados como a Flórida, Texas, etc., mas também no contexto macroeconômico e toda a briga da administração que tem agora com o Fed, juros de 10 anos, então como que tudo isso se relaciona. Então, primeiramente, a gente precisa comparar aqui ao que veio acontecendo nas últimas décadas, né, em relação a como que era mais fácil você comprar uma casa antes, o que a gente chama de affordability, ou seja, o quão fácil é eu poder dar aquela entrada ou fazer a compra baseado na sua renda e na inflação desse ativo, né, do real estate, dos imóveis. E isso aqui é um gráfico gigantesco, né, desde 1890, e ele vem mostrando aqui como que antigamente era muito mais tranquilo e hoje nós estamos literalmente numa bolha, chamada ali bolha de 2025, que é maior do que a de 2008 quando você pensa no valor das casas, né, ajustado ali pela inflação. Você vê aí um grande problema. Mas por que isso talvez seja um pouco diferente do que nós vimos em 2008? Nós temos uma dinâmica bem diferente do que nós tínhamos. Aqui, se você dá uma olhada, você tem uma presença muito grande em relação a investidores. Aqui eu peguei Orlando, porque é um dos destinos mais conhecidos por brasileiros. Você tinha um domínio muito grande, tem até hoje, né, da inflação criada pela quantidade enorme de investidores. Ou seja, qual que é a definição de investidores institucionais, no caso? São aqueles que compram 10 ou mais casas. Então, assim, aí você cobre os investidores menores e também aquelas mega corporações que compram uma quantidade gigantesca de empreendimentos. Então, você tinha ali um crescimento gigante, né, de compras, principalmente ali durante a pandemia, 2021, 2022, que explodiu. Isso aqui é em número de residências compradas, e aí ela despencou. E agora nós estamos ali numa correção bastante grande. Mas não se trata somente de os investidores pararem de comprar casas nesses estados. É também um processo de venda dessas casas que começa a criar um sério problema para as casas vizinhas, porque você tinha todo aquele conceito de que casas só podem subir. Afinal de contas, ela é um excelente investimento, etc. E é exatamente a fórmula dos boomers, mas talvez ela não funcione exatamente da forma que nós pensamos. Então aqui, se você olhar o próprio aplicativo da Reventure App, tudo que eu estou falando aqui é baseado na Reventure Consulting, do Nick Jurley, que eu acho que ele está fazendo um trabalho sensacional. Vou colocar o vídeo dele na descrição também. Ele vem seguindo, ele anda nos lugares para poder mostrar exatamente o que está acontecendo, e ele tem essa ferramenta gratuita, inclusive, que você pode usar. Não estou ganhando nada com isso, não faço, eu sou usuário dessa plataforma, e você consegue ver aqui esse é um mapa dos Estados Unidos com o crescimento ou queda do valor dos imóveis separados por estado. Então, quanto mais azul ele está, maior é a queda, e quanto mais vermelho ele está, maior é a subida. Então, aqui é muito interessante porque você está vendo uma reversão de toda aquela tendência que nós tínhamos antes dos famosos snowbirds, né, que são aquelas pessoas que vêm de Nova York para a Flórida, por exemplo, né, principalmente no inverno, mas depois da pandemia eles literalmente se mudaram para a Flórida, e na Califórnia aconteceu exatamente a mesma coisa. Você teve várias pessoas saindo da Califórnia, indo para a Flórida, só que agora o efeito é o contrário. Essas pessoas estão saindo da Flórida, e não somente pelos furacões que nós tivemos e a grande inflação em serviços, principalmente ali em seguros, que cresceram muito, né, o valor dos imóveis, e também taxas como HOA, né, que é Homeowners Association, que fez com que as casas, mesmo pessoas que já tinham seus mortgages, eles acabaram tendo que se livrar das casas, porque mesmo que você tenha
uma taxa fixa para pagar, né, uma mensalidade fixa, o seguro quase triplicando de preço em várias regiões, principalmente na costa oeste da Flórida, acabaram criando grandes problemas para as pessoas que já tinham imóveis se manterem nesses imóveis. Então aqui você percebe agora que o movimento está sendo o contrário. Na Flórida você está tendo uma queda ali de 4,3% em relação ao preço mediano das casas, apresentando ali talvez a maior queda nos próprios Estados Unidos, né? Você tem o Arizona, só que você também tem esse movimento então de volta. Por exemplo, se você está buscando morar em Nova York, você ainda está com um problema de oferta dessas casas, mas a Flórida está literalmente sendo um epicentro completo em relação a isso. E tudo isso também envolve a própria situação macroeconômica que eu discuti no Substack. Eu já tive até capítulos falando, né, e artigos falando sobre os problemas dos números dos imóveis, né, dos empregos, que aqui você vê ali aparentando que a economia americana está indo muito bem, com empregos sendo criados, mas principalmente ali governamentais. Então, quando você mistura aquele DOGE cortando empregos governamentais e aí você tem uma queda até forte no setor privado e também juntando ali com números de cartão de crédito, as pessoas nunca estiveram tão endividadas, tendo cada vez menos dinheiro na conta numa emergência, né? A quantidade de pessoas ali com $1.000 ou menos para uma emergência vem aumentando cada vez mais, e também pessoas entrando nas suas contas de 401k que deveriam ser usadas somente para aposentadoria e estão tendo que usar isso agora. Então você começa a somar tudo, você vê aquele descompasso da economia real com a economia, com o setor, com o mercado financeiro. Então assim, você vê várias críticas em relação a essa parte de emprego. Você pode até dar uma olhada aqui no Substack, se você não tiver inscrito ainda, você pode clicar no link da descrição abaixo para poder acompanhar. E aqui você também tem, deixa eu compartilhar novamente a minha tela, que essa é a parte mais importante agora na questão macroeconômica. Você tem a grande discussão dos juros de 10 anos. Né? Então, por que a atual administração ali, com Scott Bessent principalmente, se preocupa tanto com os 10 anos? Então, apesar de eu falar ali que relativamente nós estamos, não é nenhum assim, exagero o número em si, mas o crescimento do índice de 10 anos dos bonds americanos são aqueles que são a referência para o mercado de mortgage nos Estados Unidos. Então, ele se baseia principalmente nesse. E aqui eu peguei uma tendência de longo prazo para você entender como que os boomers acabaram se dando muito bem durante décadas ali. Então dá uma olhada. O problema das casas não é nem uma questão dos juros em si, porque eles estão relativamente baixos. Se você comparar ali com 1979, eles já foram 15%. Né? Isso aqui é quase a Selic do Brasil. Né? E ninguém tinha aquele problema que nós temos agora, né? Que você percebe. Só que nós tivemos aqui um bear market, digamos assim, nos bonds americanos, desde, assim, eu particularmente, né, tô aqui nessa faixa, nasci mais ou menos nessa época aqui, e você vê que os juros só vieram caindo ao longo do tempo. Então foi foi um bull market, porque o preço dos bonds subiu, mas bear no sentido dos juros despencarem. Né? Os juros vieram caindo até chegar ali praticamente na pandemia. E agora estamos numa macro tendência de subida, apesar de que ele está relativamente estabilizado, pelo menos no primeiro momento, mas é esse movimento aqui que acaba criando problemas para as pessoas. Só que todo mundo só foca nisso. Mas o problema não é esse. O problema é principalmente as casas, o preço das casas em si. E mesmo que você tenha juros maiores, você precisa que os preços comecem a cair. Então aqui você percebe que esse movimento de fato começa a acontecer, o que é bom para compradores, mas mesmo assim, se você olhar de fato... se você olhar assim, o valor mesmo das casas, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, home value. Você percebe que a Flórida ainda, eu não sei se eu consigo, acho que eu preciso, sei lá, preciso pegar um zip code aqui, deixa eu ver se eu pego alguma coisa, talvez em Orlando, tentando fazer aqui, ou sei lá. Orlando, deixa eu ver, 32 Orlando, por exemplo, pronto. Então se você entra assim em lugares como Orlando, você ainda percebe que está bastante aquecido, né? Os valores ainda precisariam cair bastante para poder voltar a se transformar num mercado aquecido, que ele está literalmente congelado. Então você tem o aumento cada vez maior de estoque, mas você não tem
você não tem ali ainda o equilíbrio desse mercado. Então, assim, vai ser muito interessante ver. Provavelmente esse efeito vai começar a dar uma arrefecida em todos esses preços, né? De locais ainda que estão bastante fortes em relação a outras regiões. Então, ainda tem bastante gordura para cair. Então, aqueles compradores ainda estão procurando ali pelas oportunidades, porque ainda não chegou no nível de preços que eles gostariam, certo? Então, é bem interessante o que vai acontecer por aí, porque pode criar um efeito cascata, mas é bem diferente do que 2008, por exemplo, né, onde você simplesmente teve uma queda generalizada em todos os lugares, porque são coisas voltadas para o sistema monetário, e aqui é uma coisa mais de mercado mesmo em si. Então, assim, vai ser muito interessante ver o que vai acontecer, mas ele reflete a fraqueza, né, de como que você tem um descompasso completo entre a renda do americano médio e, de fato, os imóveis. E entender os motivos por que esses investidores estão saindo do mercado. Então, esses é o tipo de coisa que o Jeff Snyder vai ver mais, né, voltado para dizer que nós temos um descompasso desde 2008 da economia e não temos ali a economia real não conseguindo reagir, e aí acaba transferindo isso para as pessoas. Agora, como que eu invisto diante de um cenário desse, né? Então, assim, se você quiser dar uma olhada no seu portfólio, se vale a pena fazer alguma coisa nesse sentido, quais são os ativos que eu deveria ter, é claro, você pode entrar no link da descrição abaixo para falar com o nosso time de assessores, mas nesse exato momento eu também te convido a você participar da jornada Omnimacro, onde eu estou guiando um grupo de pessoas, né? Nós estamos trabalhando juntos, fazendo ali sessões ao vivo, que é o mais próximo do contato que você pode ter para ter uma consultoria personalizada. Aqui você também, tudo isso na descrição abaixo, você pode também participar desse grupo, já com todas as gravações das aulas que nós fizemos, mas também participar para as próximas, fazer suas próprias perguntas e ver exatamente como eu posso te ajudar no seu caso específico. Então tudo isso nas descrições abaixo também. Então vamos ver como que as coisas vão se desenvolvendo, mas com certeza nós podemos estar diante ali de um cenário bem interessante que, obviamente, é ruim para um lado, mas bom para o outro. Tudo que acaba sendo um início de uma crise pode se tornar também em uma boa oportunidade de investimentos.